O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. Os temas de hoje são Filhos de Deus e Predestinação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar estudando a Tua Palavra, que Tu nos concedas agora o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar e para que possamos obter uma melhor compreensão desses temas. Em nome de Jesus, amém. Antes de entrar em Romanos 8, nós vamos analisar dois temas bíblicos que vão nos ajudar a compreender melhor Paulo em Romanos 8. O tema de adoção de filhos de Deus e predestinação. Filhos de Deus. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 de João, capítulo 3 e versículo 1. O que significa adoção? Alguém sabe? Se tornar filho. Bom. Conceder privilégios de um filho a um que não é filho. Aceitar como filho um que não é filho. Tratar como se fosse filho alguém que não é filho. Adoção. Primeira de João 3, 1 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Hoje, no mundo cristão, usar a expressão filhos de Deus é muito casual e muito comum. Mas nós temos que compreender que nós não somos filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus, porque com a queda do homem houve uma separação. Nós somos filhos daquele a quem nós obedecemos. E por pecar e por transgredir, nos rebelar contra Deus, nós fomos feitos filhos de Satanás. Veja bem o que diz em 1 de João, capítulo 3, mesmo capítulo, verso 10. Veja o que diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, muitas vezes João, ele deixa as coisas bem claras. João não é igual Paulo não, porque Paulo era muito intelectual, muito educado. E então ele desenvolvia linhas de raciocínio meio complexos às vezes. Mas João, se você ler Teologia de João, é bem simples. Aqui ele deixa claro, ó, filho de Deus, aquele que pratica justiça. Filho do diabo, aquele que peca. Então, pecadores, por natureza, ou seja,
pelo seu comportamento, pelo seu passado, revelaram que são filhos do diabo, não filhos de Deus. Mas que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Existe uma diferença em ser chamado filho de Deus e ser um filho de Deus? Vamos ver se existe diferença. Vamos abrir em Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Mas você está dizendo que nós não somos filhos de Deus, mesmo depois de ter aceitado a Cristo? Veja o que Paulo disse. Porque todos que aceitaram a Cristo, sois filhos de Deus como? Pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus como? E fé é o quê? Esperança naquilo que hoje não se vê. É o firme fundamento nas coisas que se esperam. É a convicção daquilo que não se vê. Então hoje, eu sou filho de Deus pela fé. A esperança do cristão é ser filho de Deus. Nós fomos concedidos o privilégio de sermos adotados na família de Deus por Cristo, pelo que Ele fez por nós e em nós. Gálatas 4, verso 5. Deus enviou seu Filho, verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei. O que é isso, debaixo da lei? Condenados pela lei. A fim de recebermos o quê? A adoção de filhos. Então, existem duas coisas. Ser chamado filho de Deus e ser feito um filho de Deus. Ser chamado filho de Deus é justificação. É o nosso título para o céu. Sermos feitos filhos de Deus é o quê? Santificação. Nossa adaptação para o céu. Quem vai para o céu? Os filhos de Deus. Na realidade, se você quiser usar outros termos, o filho de Deus é o justo. Só que na justificação eu sou declarado justo. Na santificação eu sou o quê? Feito justo. Na justificação, Deus me dá um título, que não é uma realidade até aquele momento, filho de Deus, mas a partir daquele momento, Ele começa a me dar uma adaptação. Vamos ver se a Bíblia confirma isso. Efésios 1:5. Efésios 1:5. Deus
nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, mais uma vez, Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Isso é, para os homens que caíram. Deus ainda tem um plano para ele. Que a princípio, se você voltar para o verso 4, fala que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas agora, com a entrada do pecado, ele nos predestinou para filhos de adoção. Por que adoção? É como se nós tivéssemos sido filhos de Deus, mas pelo pecado houve uma separação, e agora, para nós sermos restituídos na família de Deus, precisa haver o quê? A adoção, certo? Só que essa adoção funciona da seguinte maneira: Deus, ele nos aceita como filhos, nos declarando filhos, mas agora vai haver um período no qual ele vai nos capacitar de ser filhos. E no final, o caráter de todos será avaliado para determinar se vai permanecer na família ou não. Olha o que diz em João 1,12. João, capítulo 1, verso 12. Vocês lembram que em 1 de João 3,1 nós lemos que o Pai nos concedeu grande amor, que fôssemos chamados filhos de Deus, lembra? Olha o que ele fala aqui em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Existe uma diferença entre ser chamado filho de Deus e ser feito filho de Deus? Com certeza. Quem é o filho de Deus? Aquele que pratica justiça. Aquele que é justo. Nós não fomos assim. Com o nosso passado de pecado, fomos, pelo menos pelo fruto de nossa vida, declarados filhos do diabo. Deus, ele nos recebe através da adoção na família de Deus, por Cristo, e nos dá um título que não é nosso. Ele olha para nós e, ao invés de olhar para o nosso passado de pecado, ele olha para Cristo e sua obediência, e considera a sua morte na cruz pelo pecador. Mas agora começa um processo chamado processo da santificação, onde ele vai nos tornar filhos de Deus, nos adaptar para podermos viver nessa família. Por isso que em Romanos 8, a palavra de Deus diz em Romanos 8, nós lemos isso ontem, no verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Então, um filho de Deus é um que é guiado pelo Espírito. Ontem nós analisamos em Romanos 8 que existem duas experiências. A experiência daquele que é guiado pela carne e a experiência daquele que é guiado pelo Espírito. A experiência daquele que é guiado pela carne continua escravo do pecado, não tem domínio próprio, e as obras que ele revela são as obras da carne: adultério, fornicação, mentira, homicida, inveja, tudo aquilo que Paulo menciona em Gálatas 5. Aqueles que são guiados pelo Espírito vão revelar em suas vidas o fruto do Espírito.
paz, amor, longanimidade, paciência, gozo, domínio próprio e fé. Todos aqueles atributos mencionados por Paulo em Gálatas 5, que são os atributos do caráter de Deus. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Paulo diz assim, Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A experiência da última geração, vivendo em meio de uma geração corrompida e perversa, filhos de Deus, brilhando, iluminando a terra com seu caráter e sua glória, irrepreensíveis, sem falta, sinceros. Esses são filhos de Deus. Mateus 5,9, Jesus fala que os filhos de Deus são os pacificadores. Em Hebreus 2,9, o Senhor Jesus fala, em Hebreus 2,9, vemos, pois, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo o quê? Muitos filhos à glória. Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, Jesus vai trazer muitos filhos à glória. Ou seja, pela morte, pela intercessão de Cristo, Ele vai trazer muitos para o Pai, para também serem filhos. É por isso que Jesus é o nosso quê? Apesar de ser o nosso mediador e intercessor, Ele é o quê? Irmão. Como é que Ele é nosso irmão? Em que sentido? Porque agora, o Pai dele também é nosso Pai. Não que temos os mesmos atributos divinos de Cristo, não. Mas Ele nos comprou para que nós pudéssemos ser adotados na família do Pai. É por isso que Jesus fala, nosso Pai, na oração. Pai nosso. O que Jesus está dizendo? Que Ele quer nos receber como irmãos. Então, Ele nos declara irmãos, ou seja, filhos de Deus. Mas Ele também quer nos fazer filhos de Deus. Vocês estão satisfeitos apenas com um título? Quantos aqui estariam dispostos a entrar numa faculdade apenas para receber um título? Gastar todo aquele dinheiro só para ter um diploma. Muitos até fariam. Porque hoje em dia, muitas vezes, o que vale para as pessoas é o título, não é a experiência. Mas o que realmente deveria valer não é o que está escrito no papel a respeito de uma pessoa, advogado. Não. É um bom advogado? É capacitado? Foi treinado corretamente? Desenvolveu as habilidades do advogado? O que vai valer para Deus no juízo não é o título, é a realidade. Somos ou não somos justos, filhos de Deus? Somos ou não somos santificados por Cristo? Isso é que vai pesar
no juízo. Muito bem, vamos agora dar continuidade. Falando a respeito da predestinação, outro tema que aparece em Romanos 8. Entendendo o tema da adoção de filhos, que nós acabamos de analisar, e predestinação, capítulo 8 de Romanos fica bastante fácil. Vamos abrir em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. 2 de Pedro 1, 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, o apóstolo Pedro, ele nos exorta de fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. O que é vocação e eleição? Alguém sabe? Vocação e eleição. Essas palavras são sinônimas. Bem perto. Não é exatamente título. Vocação e eleição é um chamado. É um chamado. Vocação e eleição. Nós somos chamados por Deus para pertencermos sua família. Então, nossa vocação e nossa eleição. Nosso chamado. Vamos agora para Efésios, capítulo 1, novamente. Verso 4. Como também nos elegeu, falando de Deus. Deus nos elegeu, nos escolheu, nos chamou nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso, o propósito de Deus para o homem antes de sua queda. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, mesmo depois da queda, Deus, querendo ter o homem salvo, ele o predestinou, ou planejou que ele fosse filhos agora de adoção. São quantos que são predestinados por Deus para serem filhos de adoção? Quantos? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei. Cristo fala aqui em Apocalipse 2:10, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para quantos essa promessa vale? Capítulo 3, verso 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
todos, toda alma, é candidato para alcançar uma coroa. Existe uma coroa para todos. Vamos ver agora em 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. A pergunta é: quantos foram predestinados por Deus, ou chamados por Deus, ou elegidos por Deus para a adoção de filhos? 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que... Qual é a próxima palavra? Todos os homens se salvem. Deus quer que quantos se salvem? Só essa passagem já é suficiente para refutar toda a doutrina que fala que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Essa passagem fala que Deus quer que quantos? Todos sejam salvos. Todos vão se salvar? A maioria vão se perder. Mas isso não deixa de existir o fato que Deus quer que todos sejam salvos. Isso não elimina a realidade de que todos foram predestinados por Deus para serem salvos. Josué 24:15, vocês não precisam abrir, mas lá disse bem claramente que Deus dá para todos a oportunidade de escolher a quem vão servir. Com tudo isso, vamos agora para Romanos 8. Vamos dar continuidade. Romanos 8, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, filhos de Deus, os que estão casados com o segundo marido, aqueles que mortificaram o velho homem com suas paixões, suas concupiscências, e são guiados pelo Espírito. Verso 15: porque não recebeste o espírito de escravidão. Qual é o espírito de escravidão que ele mencionou nesse contexto? Sim, mas onde está esse espírito de escravidão? Da lei do pecado, capítulo 7. Lembra aquela experiência do homem miserável? Qual é a experiência do homem miserável? O bem que eu quero não faço, e o mal que não quero faço. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês não receberam o espírito da escravidão. Aqui Paulo está refutando aquela experiência, sendo uma experiência do genuíno cristão. Não deve ser. Aquele que está ligado com Cristo não está preso, escravo da velha natureza. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de quê? Adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqueles que foram justificados não precisam permanecer no pecado. Receberam a adoção de filhos, o Espírito de Deus, para não serem mais escravos. Verso 16: mas o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo
que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Qual é a nossa garantia da glorificação? Andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de receber, de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou à vaidade? O homem que pecou. Hã? Não é no sentido que a gente hoje entende vaidade, mas corrupção. Vaidade ou corrupção. Qual é a palavra que você vê aí no verso 20, Eric? Mas não vaidade no adornamento. Verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Qual é a fase final do processo da adoção? Glorificação. Então a adoção tem também, igual a salvação, esses três processos: justificação, santificação e glorificação. Aqui ele deixa bem claro: esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a glorificação. Porque em esperança fomos salvos. Por que em esperança fomos salvos? Por que em esperança fomos salvos? Eu já estou salvo. Eu estou sendo salvo. Nenhum cristão deve ter a ousadia de dizer sou salvo ou estou salvo. Essa linguagem não deve sair da boca de um cristão. Estamos, pela graça de Deus, sendo salvos. Mas dizer que somos salvos ou fomos salvos não é uma linguagem apropriada. Por quê? Porque somos salvos por esperança, ou seja, pela fé. É uma realidade que consigamos enxergar pela fé, mas não é uma realidade. Hoje podemos perder essa salvação pela escolha. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, Cristo disse. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ou seja, então a gente não vê hoje essa salvação literalmente. Não é uma realidade hoje, é no sentido de fé. Assim como Isaac para Abraão era uma realidade antes do seu nascimento. Porque Deus prometeu. Mas aquilo ainda dependia da perseverança de Abraão até que ele fosse fiel ao fim. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. No verso 26 e 27, Paulo está dizendo aqui que nós não sabemos como orar. Com a nossa visão limitada, não sabemos o que pedir a Deus. E muitas vezes o Espírito Santo interpreta a nossa oração de acordo com a nossa necessidade. Então, a nossa necessidade fala muito mais eloquente em nosso favor do que as nossas próprias palavras. O Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou. Deus predestinou quem? Os que dantes conheceu. O que é isso? Dantes conheceu. Aqueles que Deus conheceu antes deles nascerem. Deus é onisciente. E quantos Deus conheceu antes de seu nascimento? Todos. Então, quantos Deus predestinou? Todos. Deus predestinou. O que é predestinar? É ter um plano ou um destino ideal em mente para aquilo. Predestinou. Ele não predeterminou, ele predestinou. Existe uma diferença? O que seria a diferença entre predeterminar e predestinar? Se Deus tivesse predeterminado que Adão e Eva não iriam pecar, eles não teriam pecado. Deus predestinou que Adão e Eva vivessem para sempre. Mas ele deu para ambos o quê? O livre-arbítrio, a escolha. Aqui, veja bem, verso 29. Deus conheceu todos antes. E esses Deus predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, Deus, ele criou o homem para quê? Para revelar o caráter dele. A fim de que ele seja o primogênito entre o quê? Muitos irmãos. Agora, pela queda, o mesmo propósito Deus quer executar agora pela redenção. Propósito que ele tinha para o homem através da criação, agora ele tem para o homem depois da queda através da redenção. Qual é esse plano? Qual é essa predestinação de Deus para o homem? Que todos sejam conformes à semelhança de Jesus. E todos que forem conforme a semelhança de Jesus serão chamados o quê? Irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E cadê a santificação? É um texto que pode ser usado muito sutilmente para desprezar e desconsiderar a necessidade de santificação. Mas santificação está aqui. E aos que justificou, estes também glorificou. Quando Deus justifica o homem, ele não só declara o homem justo, mas ele também torna o homem justo. E isso é santificação. Só por ele não ter mencionado, não quer dizer que ele não está incluindo isso no processo, que isso está no contexto de Romanos 8. Que diremos, pois,
a estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos predestinou para revelarmos perfeitamente o caráter de seu Filho, quem poderá ser contra esse propósito? Quem poderá impedir? Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Muitas vezes a gente usa esse versículo para reclamar um novo carro e um bom emprego, para Deus suprir as necessidades da nossa família, de nos curar de alguma doença. Mas no contexto, qual é o dom que Deus quer nos dar? Podemos dizer a transformação de caráter, que sejamos conformes à imagem de seu Filho. No verso 28, quando fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o que está dizendo? Todas as coisas que acontecem com a gente, quer sejam boas, quer sejam más, elas vão contribuir para o desenvolvimento do nosso caráter, se nós amamos a Deus e perseverarmos em nossa experiência. Não é que todas as coisas contribuem para o bem, então no final Deus vai me dar o emprego. No final Deus vai me dar o dinheiro. No final Deus vai restaurar o meu casamento. No final Deus vai me curar. Nem sempre acontece assim. Nós podemos reclamar essa bênção somente, com certeza, quando estamos pedindo a respeito do cumprimento da promessa, da revelação do caráter de Cristo nos filhos de Deus. É certo que, às vezes, Deus vai nos conceder outras bênçãos, mas a única bênção que é garantida de Deus, com certeza, fazer a parte dele para realizar, é o desenvolvimento do caráter. Porque para Deus é a coisa mais importante, porque é a única coisa que a gente leva para o céu. O nosso próprio corpo deformado, que a gente quer que seja curado, Deus às vezes não vê por bem curar. Então todas as coisas contribuem para o bem. Esse bem não é um novo carro, dinheiro e o emprego. Esse bem é o caráter de Cristo revelado na vida de seus seguidores. Pode ser aplicado a outras coisas, mas esse bem, todas as coisas contribuem para o bem, esse fim que Deus quer, a prioridade para Ele é a nossa salvação eterna. Então, portanto, verso 34, olha só. 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta nós precisamos responder. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar? Pode o diabo? Pode as provas, as tribulações, a doença, até mesmo a morte? Mas a Bíblia fala que existe algo que nos separa de Deus. É o quê? Pecado. Olha só o que ele fala. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos o quê? Mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
porque estou certo, Paulo diz, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas nós sabemos que existe algo. Nós mesmos, nossa escolha, escolher o pecado, escolher o caminho da rebelião contra Deus. Mas se não for pela nossa escolha, nem o diabo, nem as tribulações, nem a fome, nem a doença, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Por isso Jesus disse, não tenhas medo daquele que pode matar o corpo, não se preocupe. A doença, não se preocupe. A pobreza, não se preocupe. Tenhas medo de quê? Daquele que pode matar a alma. O que mata a alma é o pecado. É o nosso maior inimigo. Ok, a pergunta é, qual é a diferença entre predeterminar e predestinar? Predeterminar é você já determinar como as coisas vão ser. Programar, orquestrar as coisas e você então está sob o controle do resultado. É predeterminar. Então, se Deus tivesse predeterminado que Adão e Eva obedecessem a Ele perfeitamente, Ele teria programado suas mentes de tal forma que eles jamais teriam escolhido outro caminho a não ser a obediência. Programar é você entrar no computador e dar um comando e o computador vai te obedecer, porque você programou. Predestinar é você ter um plano, uma ideia, um ideal. Deus teve para Adão, que ele vivesse em perfeita conformidade com a sua vontade, mas ele não manipular a escolha, ele dá a liberdade. Isso é predestinar. É um plano que ele tem, mas ele não vai forçar aquele plano. Ele não vai programar a mente de Adão para cumprir aquele plano. Deu para entender? É a diferença entre ter ou não ter o livre-arbítrio. Se Deus tivesse predeterminado, ele teria eliminado o livre-arbítrio. Por ele ter predestinado, ele teve um plano, ele teve um ideal, o plano A dele, mas ele deixou o homem escolher. Oremos. Querido Pai, te agradecemos, pois tu desejas que todos nós alcancemos a salvação. Tu nos ofereces essa adoção, esse privilégio de sermos chamados teus filhos. Que tu possas fazer isso se tornar uma realidade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que é quem torna isso possível. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.